no Spotify, no podcast, em todas as redes sociais. Começam no Blá Blá Blá, no Metrópolis, do Metrópolis para o mundo, pela internet. Pois é. E para o mundo também foi uma imagem vergonhosa do Rio de Janeiro, que passou estes dias depois daquele massacre, daquela carnificina. Chamaram de mega operação, eu chamo de mega carnificina. Um ato covarde de um governo populista que não procura políticas públicas que são capazes de enfrentar de fato o crime. Eles só querem fazer palco político em cima de cadáver. Muito triste o que está acontecendo no Rio, né, Ricardo? Olha, né, é, mas claro que principalmente a direita já começa a defender essas chacinas, dizendo que não foi chacina, foi um exército do Comando Vermelho que se impôs à polícia ou tentou se impor à polícia. O que a gente sabe foi uma, foi uma operação planejada, segundo o governo do Rio de Janeiro, há meses. Ela começou de madrugada quando a energia foi cortada em toda aquela região. Com isso, naturalmente, toda aquela região ficou sem internet. E a polícia, em seguida, ela chega lá com a intenção dela fazer que esses criminosos do Comando Vermelho, que dominam aquela região já há muito tempo, eles corressem para a mata, que sempre foi uma área onde eles se jogavam protegidos. E essa corrida para a mata significaria eles caírem na emboscada montada pela própria polícia, que era de reprimi-los na mata. Quer dizer, a polícia foi lá para cumprir oficialmente mandato de prisão de dezenas de pessoas, fazê-las fugir para a mata, muitas delas armadas, claro. Não sei se todas, aliás, ninguém sabe. Não, E não em são seguida, todas. em A gente sabe que não seguida, são todas. pois é, Porque em tem mais gente seguida, morta do que arma apreendida, então não são todas. em seguida, o quê? Executar essas ordens de prisão na mata? Ora, ordens de prisão se executam nos endereços das pessoas. Claro que essas pessoas escondidas, elas escondem também os seus endereços. Mas aí você vai ter que ir lá para tentar descobri-los, ou numa iniciativa prévia de inteligência, e não se pode fazer isso sem informações seguras, você descobre mais ou menos ou tenta descobrir a localização dessas pessoas. Agora, o que aconteceu foi: desliga a luz, tira a internet, todo mundo na comunidade, claro, fica alerta a partir daquele momento. Os bandidos também. E aí eles sabem, opa, estamos diante de uma operação que daqui a horas, ou se tanto, a polícia vai chegar aqui. Onde é que a gente vai se esconder? Na mata. A polícia vai entregar mandatos de prisão na mata? Vai fazer prisões na mata? Na mata, o que ela fez foi o quê? Foi atirar para matar. Uma guerra na mata, aí você atira de onde vier tiro. Se ali no entorno de onde está vindo o tiro tiver pessoas inocentes, sinto muito. As pessoas morrem, são assassinadas a sangue frio. Essa operação está errada toda, toda ela, desde o começo. Desde o começo, desde a forma como foi concebida. Tanto que esses corpos, por que que esses corpos, depois de executados, não foram recolhidos pela polícia? Porque a polícia não fez um cerco àquela mata, àquele palco do crime? Não chamou perícia e tudo para ir lá periciar os corpos, recolher os corpos, levar os corpos para o Instituto Médico Legal? Não! Se descobriu no dia seguinte mais 60 corpos, quase 60 corpos lá, largados na mata. Largados na mata. E agora
a polícia anuncia o seguinte: olha, aqueles moradores que à procura dos seus parentes desaparecidos porque fugiram para a mata, aqueles moradores eles vão ser processados, porque eles mexeram na cena do crime. Ora, E o que irritou, mexeram na cena. Não, o que mas irri- mexeram na cena do crime, por que a polícia porque não deixaram cercou? abandonados os corpos. Claro, é isso que eu estou Deixaram ao dizendo, mas réu, estou deixando também inclusive. as pessoas tirarem as suas conclusões. Mas é Ora, isso também. Mas o ora, que irritou o Felipe Cury, que é o secretário de Segurança, que é quem está à frente disso, o carniceiro dessa história, o maior carniceiro, na verdade, é esse Felipe, não é nem o governador. que É esse aliás que. já se fala do nome dele como candidato ao Pois governo do é, Rio o pelo governo do Rio. PL, o Olha que PL do horror. Valdemar Costa Neto, do Bolsonaro e de tudo. Esse Já está se sujeito falando no nome desse extremista chefe da radical, é Polícia isso. Civil, Querem colocar esse entendeu? sujeito que fez Então, muito bem, essa chacina desastrosa agora no deixa eu comando do só Estado. concluir meu raciocínio, Guga. Então, se a polícia ia prender pessoas lá, espantar essas pessoas, fazer essas pessoas fugirem para a mata, não era o melhor espaço para você entregar ordens de prisão e executar prisões. Agora, não haveria melhor espaço do que uma mata para você executar as pessoas, para você Exato. atirar nelas, quer elas reagissem ou não. Ou você imagina que nessa área de mata a polícia começou a gritar: atenção, se entreguem os seguintes bandidos. E aí começou a ler a lista dos que deveriam ser presos. Claro que não. No que eles foram atraídos para a mata, eles É, na foram emboscada. executados ali. Foram executados ali os que reagiram, armados, e os que não reagiram. Os que não reagiram, os que estavam desarmados. E aí se diz: olha, mas só corre para lá quem é bandido. Conversa. Conversa. Em qualquer região favelada do Rio de Janeiro e de qualquer outro estado, as pessoas são avisadas ou tomam conhecimento de que a polícia está chegando. Muita gente inocente, não estou falando bandida, inocente, foge com medo da polícia. Então fogem inocentes e fogem bandidos. E aí você indistintamente executa, mata todos. E depois diz: não, se fugiu para mata porque era bandido. Oi, como se fugiu para mata é porque era bandido? Não, mas fugiu para mata, mas estava com roupa de combate. Primeiro, essas roupas de combate são vendidas no mercado, em qualquer lugar, para quem queira se fantasiar de policial. Coisa que os bandidos fazem para ser confundidos com a polícia também. Ou fazem por uma demonstração de força, do que seja. Mas nem todas as pessoas que usam roupas como se fossem policiais são policiais ou são bandidos. Então, que critério é esse? Fugiu para mata é bandido. Ora, porque o resto o quê? Ficaria todo mundo em casa apreciando. Apreciando, dizendo: a Imagina, polícia tá. está chegando aí, eu não sou É, bandido, não vou fugir da não, vou polícia. ficar Pelo parado. Tá amor de tendo um Deus. tiroteio, Preci- eu vou ficar na pre- minha. Precisava essa polícia ser uma coisa tão limpinha, tão correta, Eu tão ta- honesta, entendeu? É que as pessoas não temessem, mas as pessoas temem. Principalmente em comunidades onde predominantemente moram pessoas negras ou pretas, como se chama mais, com mais assiduidade. Claro, se alguém tiver atrasado para pegar um ônibus numa favela, ou um transporte qualquer, e sair correndo e for preto, opa, pode ser um bandido. Por que pode ser um bandido? Porque é preto? Porque é pobre? Porque usa sandália havaiana? Então não me venham com essa desculpa, com essa coisa nojenta, racista, de que não. Todos que fugiram para a mata eram, a princípio, bandidos. A princípio, e se mata com base nesse critério. Band... É o critério agora consagrado pelo governador Cláudio de Castro. Todos são suspeitos. Bandido bom é bandido Claro. morto, e agora, na concepção do governador do Rio de Janeiro,
todos os suspeitos são bandidos. Bandido morto é bandido bom, suspeito morto, suspeito bom. Pelo amor de Deus, Suspeito bom é isso não se suspeito morto, sustenta. virou agora isso. Isso não se Olha, sustenta. a gente tem um monte de gente no chat aqui que é exatamente esse perfil, do que apoia o Claro, bandido bom é bandido morto. É uma gente claro. que faz uns Agora, comentários do maior agora essas nível. pessoas precisam atualizar essa lição. Não é só bandido bom é bandido morto. Suspeito bom é suspeito morto. É, No entendimento do governador do Rio de Janeiro, e que deles também que voltou estão. a repetir que só existem 4 vítimas a serem pranteadas, a serem choradas, a serem enterradas com todas as honras. São Vamos os interagir um quatro pouco aqui com o policiais. pessoal. Tem São os um quatro bando de maluco policiais. aqui. É interessante interagir com essa gente com esse grau de radicalismo, de fanatismo. E como a gente tem essa chance, eu estou vendo que tem uma galera bem, como diria o Bolsonaro, os malucos do Bolsonaro, e palavras dele, estão aqui no chat. E aí é interessante a gente ver o nível dos comentários. Um deles escreveu que tinha que matar mais. Mata mais. Isso aí é uma frase que eles estão repetindo o tempo inteiro. Cristiano falou operação desastrosa. Nem todos, obviamente, são carniceiros. São pessoas que desejam a morte dos outros sem nem saber de fato se são bandidos, se são suspeitos, quem são, simplesmente porque a morte dessa gente representa tudo aquilo que eles têm de mais podre, aquele preconceito que está escondido dentro dele, aquele racismo que está escondido dentro dele, aquele machismo, aquela violência contra o adversário, aquele ódio à esquerda, aquele ódio aos direitos humanos. Isso tudo, quando a gente tem uma ação dessa, a gente vê muita gente que é esse tipo de perfil, esse alucinado, cheio de ódio, cheio de preconceito e que fica muito feliz. Quem fica feliz com isso é porque tem algo de podre dentro dele. Não é só porque é um desinformado. Alguns realmente estão numa situação de tanto desespero por se sentirem abandonados pelo Estado e verem, às vezes, a sua família ser roubada e terem aquele ódio ali de não ter uma justiça que atue. Alguns, por conta da ineficácia do Estado, da justiça, da ineficiência deles, até caem nesse discurso, mas a maioria é um bando de gente preconceituosa e racista, cheio de ódio no coração, que tenta criminalizar os seus adversários. E a gente está vendo aqui no chat hoje um bom exemplo desse tipo de gente. Mas é claro, esse pessoal estava todo acuado, desde que começou a história do tarifaço, desde que os bolsonaristas, principalmente os bolsonaristas raiz, assumiram a história de que tem que suspender o julgamento, o presidente Trump está do nosso lado. Eles perderam toda essa batalha, que era uma batalha perdida, previamente perdida, porque esse país é um país soberano. E por quê? Porque a justiça desse país é independente. Era ela que estava julgando. Ninguém podia se meter em julgamento da justiça. Quando eles perderam todas essas bandeiras, quando eles viram a recuperação da popularidade do governo e do próprio presidente da República, eles se viram sem saída, sem nada. Agora estão se agarrando a essa coisa. Não, não, mas esse tema da segurança pública é bom. Ele vai ser debatido à exaustão durante a campanha? Vai, tudo bem. É bom que seja debatido. Melhor seria se fosse debatido honestamente, com propostas e tudo, mas não. A gente sabe que não será assim. Será o Claro que jogo da não. culpa. Não, quem é culpado é o governo federal. Não, quem é culpado é não sei quem. Olha, a responsabilidade dos governos, dos estados pela segurança pública está consagrado na Constituição. Isso significa que o governo federal não pode e não deve ajudar os estados? Não, de jeito nenhum. O governo federal tem que se ajudar, tem que ajudar sim. Mas a atribuição, em primeiro lugar, é dos governos estaduais. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Há quantas décadas a direita assumida ou não, extremista ou não, governa o Rio de Janeiro? E lá o crime cresceu não somente lá,
mas lá também, onde agora aconteceu esse assassino, o crime cresceu exponencialmente. Oi, se isso é uma bandeira da direita, e sempre foi a segurança pública, por que ela que não se preocupou, na verdade, com isso durante os seus governos? E agora quer o quê? Quer empurrar para cima do governo federal a culpa? Não, não. Agora, o governo federal tem que contribuir? Claro que tem. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. O governo federal, o executivo, tem de contribuir para isso. Agora, quando o governo vem e apresenta ao Congresso propostas para compartilhar, compartilhar essa responsabilidade com a segurança pública, compartilhar com os estados, não ficar apenas a reboque dos estados, emprestando como se fosse um Uber, um blindado aqui, outro acolá, ou fazendo uma operação de vez em quando com o Exército, porque as forças públicas, estaduais ou municipais não conseguem dar conta do recado. Aí quando esse governo vem e apresenta proposta ao Congresso, aí o Congresso não aceita. Congresso de maioria de direita não aceita. Não aceita porque ele não quer, na verdade, resolver esse problema da segurança pública. Essa gente quer continuar matando. Mata, 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 mata. E quantas vezes a situação do Rio melhorou depois de tanta matança, depois de tanta mega operação, no Rio e em qualquer outro lugar? Porque esse não é o método, esse não é o Vamos caminho. ouvir o Cláudio Castro, vamos ouvir o governador do Rio, que a gente não jogou E nenhum vamos vídeo ouvir ainda.